Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje o Lucão vai começar com vocês um dos assuntos mais legais, tá? Quando a gente fala de hidrodinâmica, tá? Eu gosto muito desse assunto porque a gente tem realmente muitas aplicações no nosso dia a dia, tá? E uma grande aplicação dela, tá? É na área médica aí, tá? Que a gente está trabalhando na biofísica, tá? A parte relacionada com o movimento de fluido, né? Então a gente pode pensar em sangue, por exemplo, fluindo nas veias e nas artérias, tá? Temos muitas aplicações nessa partezinha, tá certo? A hidrodinâmica, tá? Então é pensar os fluidos em movimento. A gente vai ficar aqui mais concentrado na parte dos líquidos, tá? Mas nunca se esquecendo que os gases também fazem parte disso, tudo bem? Como a gente está pensando de uma maneira mais simples, a gente vai deixar o nosso fluido mais perfeito. O que seria um fluido mais perfeito? Primeiro, a gente vai pensar esse fluido escoando, movimentando de maneira uniforme. Como assim de maneira uniforme, Lucão? Quando esse fluido se movimentar dentro de um certo local, a sua velocidade vai ser constante, tudo bem? E, além disso, a gente vai eliminar o que a gente chama de viscosidade. O que é a viscosidade, Lucão? A viscosidade é, entre aspas, o atrito entre o fluido e as paredes do recipiente. E como o nosso fluido, vamos dizer assim, ele é ideal, a gente chama ele de fluido laminar. O que é um fluido laminar? É como se você tivesse camadas de fluido um sobre a outra. Por isso que a gente gosta de representar dessa maneira com essas linhas. É como se essa linha fosse uma divisão entre, vamos dizer assim, entre aspas, camadas desse fluido. Essas camadas, elas fluem, elas escoam de maneira uniforme e, entre aspas, elas não raspam entre elas, não tem atrito entre elas. Da mesma maneira que não tem atrito entre esse líquido e a parede do recipiente. Tudo bem? Então vamos pensar, é um fluido ideal? Sim, é o caso mais simples de todos. Pode ficar muito mais complicado? Com certeza. Mas para você complicar mais isso, a gente vai mais para a área da engenharia, da física, quando você trabalha o famoso fluido turbulento, no qual a gente teria que colocar as equações de Stokes, tá certo? Não é o caso nosso, a gente não precisa dessa complicação, porque grande parte do que a gente trabalha aqui, o fluido pode ser considerado ideal, tudo bem? Então quis fazer essa explicaçãozinha para mostrar para você que não é que a gente está desconsiderando por desconsiderar, tem aplicações diferentes, tudo certo? A primeira coisa que a gente vai trabalhar nessa matéria é o que a gente chama de vazão. Tá? O que é a vazão? Lucão, vazão é algo que vaza. Exato. Algo que vaza é algo que flui durante um tempo. Então, por exemplo, se você for lá, você tem uma mangueira de jardim, por exemplo, você abre a mangueira e deixa ela aberta, vamos supor, eu vou deixar a minha mangueira aberta por 5 minutos. Vocês concordam que nesses 5 minutos você perdeu uma certa quantidade de água? Tá? Por que isso aconteceu? Porque você teve um líquido saindo daquele local durante um certo tempo. Tá? Então, o que seria a vazão? A definição formal de vazão, eu vou usar para vazão a letra Z. Tá? Pode aparecer em algum tipo de livro, por exemplo, a letra Φ, ou o pessoal da engenharia usa muito a letra Q. Use o que você quiser. Tá? É mais comum a gente usar a letra Z para representar. A vazão é o volume de líquido que está passando durante um certo tempo. Essa é a definição formal. Porém, a gente pode melhorar um pouquinho ela, já que a gente está trabalhando com fluido com velocidade constante. Pode? Pode. Por quê? Porque o volume, a gente pode pensar que é um cilindrinho. Esse cilindrinho possui uma certa área e você pode ver aqui, ó, que ele possui um certo comprimento, ó. Vamos chamar de X, tá? Esse comprimento aqui do cilindro. Quem seria o volume dele, Lucão? A área vezes o comprimento. A área vezes o comprimento. Se a gente pegar a área vezes o comprimento e colocar aqui, ó, a vazão é a área vezes o X dividido pelo tempo. Gente, a distância sobre o tempo, ó, é a velocidade. É a velocidade média que a gente pode pensar como a velocidade normal dele. Então eu também posso escrever vazão dessa maneira, ó. A área vezes a velocidade. A área do local onde o fluido está passando e V é a velocidade dele. Tudo bem? Muito simples.
Quais seriam as unidades, Lucão? Gente, vazão pode ser dado, por exemplo, em volume por litro. Então você tem, por exemplo, litros por segundo, pode aparecer, por exemplo, centímetros cúbicos por minuto, poderia aparecer também metros cúbicos por hora. Temos muitas unidades possíveis, tá? Você tem que sempre observar o jeito que o pessoal está trabalhando, tá? Sempre é volume por tempo. Isso é a definição formal de vazão, ok? Uma das consequências de você ter uma vazão constante é o que a gente chama de equação da continuidade. O que é isso, Lucão? Olha o que acontece aqui. Eu tenho duas situações diferentes. Aqui o fluido está passando em uma região de área grande. Eu vou chamar ela de área 1. Poderia ser, por exemplo, uma artéria, tá? Que possui uma espessura maior e entrando em uma região de veia, por exemplo, onde a área é menor, ok? O que vai acontecer, galera? Eu tenho duas regiões diferentes, mas vocês concordam que o que entra desse lado tem que sair do outro? Por exemplo, se eu olhar esse sistema por, sei lá, 1 minuto, e se nesse 1 minuto entrou aqui 1 litro, desse lado tem que sair 1 litro, a gente não tem vazamento. O que entra desse lado nesse tempo, tem que sair desse lado nesse tempo. É o que a gente está tentando dizer para você, que a vazão não se altera. A vazão do lado esquerdo é a mesma vazão do lado direito. Então, se a vazão é igual, eu posso abrir a fórmula dos dois lados. Ó. A área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. Se tivesse outro pedaço igual à área 3 vezes a velocidade 3, e assim vai. A equação da continuidade garante que a área vezes a velocidade é sempre um número constante. Se isso acontece, a gente chega numa das informações mais importantes dessa matéria, que a área e a velocidade são grandezas, galera, inversamente proporcionais. Como assim? Se você está, por exemplo, numa região de área maior, se a área é maior, a velocidade é menor. E o oposto, se a área diminui, a velocidade aumenta. E é verdade mesmo, se você fizer isso na sua casa, você pega uma mangueira de jardim, você tem uma mangueira. Se você apertar a pontinha da mangueira, pode perceber, a água vai mais longe. Por que a água vai mais longe? Porque aumenta a velocidade dela. Quando você reduz a área da mangueira, você está aumentando a velocidade com que ela sai daquele local. Isso acontece também na nossa vida, no nosso corpo. Artéria e veia. As artérias têm área maior, portanto a velocidade do sangue ali é menor. Nas veias a área é menor, então a velocidade do sangue é maior, tá certo? Não tem a ver com pressão. Pressão a gente vai trabalhar no nosso próximo vídeo aí. Tudo bem? Equação da continuidade é uma das equações mais importantes da física. Tudo bem? Valeu, galerinha. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.